Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre o draft da NFC Norte. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e considere se tornar um assinante. E não esqueça o seu likezinho que ajuda muito a gente. Vambora? NFC Norte, Chicago Bears. Chegou a hora, torcedor dos Bears náticos. Super Bears tá demais, vambora. Primeira rodada, Dylan Tineman. Baita escolha, né? Uma escolha que eu saí assim no dia 1, eu falando, caramba, o Chicago Bears tem tudo aí para fazer um belíssimo draft mais uma vez, né? E começou muito bem o dia 1 saindo com o Dylan Tineman. Um jogador que tem capacidade de jogar no fundo do campo, de gerar turnover, tem capacidade de jogar no box, tem atleticismo, tem fisicalidade, é um safety muito completo para mim, acho uma das melhores escolhas custo-benefício desse draft, dessa primeira rodada. Então, a primeira rodada não tem que falar aqui, para mim foi a mais do Chicago Bears. Mas como o draft não acaba no dia 1, no dia 2 eles pegaram o Logan Jones, center de Iowa. Tinha uma necessidade na posição de center, era bem esperado que os Bears fossem gastar uma escolha, de repente, de segunda ou terceira rodada num center. Eu só não esperava que fosse o Logan Jones, pelo menos não na segunda rodada. Tinha ele um pouco mais para baixo. Se eles tivessem pego, por exemplo, na outra terceira rodada, para mim estava ok. Principalmente ali acho que na 69 estava mais bem pago. Mas o Logan Jones é um cara que jogou muito bem em 2025. Ele tem um dos melhores tapes de 2025. Quem assistiu o tape de 2025 do Logan Jones, eu acho que quem só assistiu o tape de 2025 vai sair, não, tá bom, 57 tá justo. Mas os dois primeiros anos dele em Iowa são muito ruins, tá? Então fica esse ponto do cara que evoluiu muito pro último ano. Eu acho que essa até foi uma evolução de forma gradual, né? Porque 2024 dele foi melhor, mas 2023 e 2022 foram muito ruins. Então ele já é um prospecto mais velho, fica essa questão do, pô, será que ele não está conseguindo dominar agora porque ele tem uma idade mais avançada? Que é o que geralmente eu levo em consideração a idade, né? Se o cara ele tá conseguindo produzir só porque ele já está com um corpo super desenvolvido em relação aos seus pares no college. Não porque ele vai chegar tendo 25 anos, aí no segundo contrato ele vai ter 29. Isso aí para mim, especialmente em OL, não faz muita diferença. Mas é isso, é um jogador que eu acho que se você olhar só 2025, tá muito bem pago, segunda rodada. É um cara que vai brigar para ser o center titular. Acho que não é a certeza, né? Porque vai ter uma disputa ali, mas é um jogador que pode se tornar titular, sim. Tiveram duas escolhas de terceira rodada. Sam Roush, na 69, Tyrande de Stanford. O Sam Roush é um cara que teve bastante recepção até na carreira dele, mas é um cara que nunca conseguiu criar, né, uma quantidade de jardas relevantes. A quantidade ali de jarda por cota corrida dele é bem ruinzinha, apesar de ter aí um monte de recepção. Então, ele é um cara que não consegue criar muita coisa de forma assim que não seja aquela recepção mais simples, né? Que tem menos, te dá mais possibilidade de vitória, digamos assim, a recepção mais longa, esse tipo de coisa. Não é um playmaker, não vai mudar jogos. Me estranha porque eles têm justamente um playmaker lá, né? Então você pega o Sam Roush para ser o Tyrande 3 nesse momento, depois vai subir o Tyrande para ser Tyrande 2, mas é uma pick que não vai te oferecer muita coisa em 2025. E aí tem uma questão que é meio bem esquisito do Sam Roush, que ele é muito alto, mas assim, ele tem um bracinho que era o menor da classe de Tyrands. E ele é o Tyrande mais alto da classe praticamente. Então é muito esquisito a forma do corpo dele, tá? Então, mais um ponto negativo pro Roush. E a gente chega na quarta rodada, na outra terceira rodada, que é o Xavier Thomas, wide receiver de LSU. Correu muito bem, 4.28, jogador rápido, legal. Só que ele tem essa velocidade toda para ser retornador. Ele não é um cara de ameaça vertical.
Tanto é que ele tem 3 recepções para cima de 20 jardas na última temporada. Então ele não é esse cara, né? Apesar da velocidade. Você vai pegar ele só para ser retornador? Na 89? Tenho muita dificuldade. Não gosto da escolha do Xavier Thomas. Não gosto tanto da escolha do Sam Roush. E aí, se fosse um time que tivesse uma necessidade de tight end, eu ainda passaria um pano, assim. Não, dá para entender. Vimos outros tight ends piores saindo na frente. Mas não curto nem um pouco essa terceira rodada para o Chicago Bears. No dia 3, surpreendentemente, eu gosto do Malik Muhammad ali na 4ª rodada. Acho que é um bom valor, cornerback de Texas. Não gosto do Keyshawn Elliott, linebacker de Arizona State. E eu gosto da 6ª rodada, Jordan Vandenberg, de Georgia Tech. Também é uma escolha que eu teria feito se eu tivesse aí na situação do Chicago Bears. Talvez eu teria até endereçado essa posição de defensive tackle mais cedo. Mas eu gosto da escolha do Vandenberg. Acho que é um jogador com capacidade ali de fazer elenco e ficar ali na rotação do time. De forma geral, é um draft que fica com gosto de... dava para ter feito mais, sabe? Eu acho que, com exceção da primeira rodada ali, até o Logan Jones, que eu acho interessante, que vai brigar para ser center titular, não sei se eu teria o Logan Jones como meu primeiro center e se eu pegaria ele na 57. Então, o segundo dia, eu acho que eu não teria feito nenhuma dessas escolhas dos Bears. O terceiro dia, ainda ok. Keyshawn Elliott ali na 5ª rodada, eu não gosto, mas também passa. E a round 6 e o round 4 eu gosto. Então, é um draft que fica ali, acho que um B ficaria bem pago aí pro Chicago Bears. Agora, indo para o Detroit Lions, a gente tem Blake Miller na primeira rodada, na escolha 17. Essa é uma escolha que eu gosto. Blake Miller, para mim, era um jogador que eu passei uma parte do processo, principalmente ali na parte final do processo, tornando isso de forma pública, porque eu tinha essa discussão interna ali para fazer o guia, né? Porque o Blake Miller, para mim, ele é um cara que eu não entendia porque que as pessoas falavam, pegar ele na 2ª rodada, na 40. Amigo, a gente tem vários outros tackles saindo na primeira rodada, ninguém acha estranho. Aí o Blake Miller, que tem uma carreira completa em Clemson, estatisticamente vai muito bem, é um cara tecnicamente que a gente comparava com vários outros prospectos e falava, ele é bem mais pronto que o fulano, bem mais pronto que o ciclano, bem mais pronto que... E aí, vamos pegar na 2ª rodada? Qual a lógica do Blake Miller ser uma escolha de 2ª rodada nesse draft? Não fazia sentido nenhum. Então, ele sair na 17, estou super de boa. Gosto bastante dele. O cara que tem atleticismo também, então não é aquela escolha que você vai falar, não, ele tá ali, vai jogar, tá tecnicamente pronto, mas não tem um teto muito grande. Não é o caso. Eu acho que o Blake Miller tá pronto, vai jogar imediatamente, se precisar. E aí o Penei Sewell vai pro lado esquerdo, o Blake Miller fica do lado direito. Acho que os Lions conseguiram achar um titular aí na escolha 17. Na 2ª rodada, Derrick Moore, jogador de Michigan, mais um jogador de Michigan, né? Um edge rusher. E agora fazer essa dupla lá com Aiden Hutchinson, que também era de Michigan. O Derrick Moore é um jogador que, na minha opinião, ele tem algumas dificuldades na flexibilidade do quadril, o bend dele não é tão bom. É um cara que talvez a 44 ficou um pouquinho cara. Eu não teria não teria ido tão cedo no Derrick Moore. Mas ele tem produção, ele não testou atleticamente, então a gente não tem a certeza, né? O que ele fez foi muito pouco e não foi bem. Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho aqui para os Lions de valor, na minha visão. E aí, no dia 3, eu não vou ser aqui o cara que só vai ficar criticando, mas eu vou falar, gostei da 6ª rodada. Skyler Gill-Howard, acho que é um ótimo valor na 205. No restante, Jimmy Roder, acho ok. Keith Abney, ok. Kendrick Law, tanto faz. E o Terry West, aí eu já nem tinha visto o tape dele. Então, eu acho que o draft dos Lions foi um B-. Gostei da escolha do Blake Miller, mas eu não fico empolgado por mais nenhuma outra escolha. E não é como se a do Blake Miller eu fosse
estivesse nos céus, né, pela escolha. Acho que era um valor que eu tinha mais ou menos por aí, né, pelo Blake Miller, talvez um pouquinho mais para baixo, mas era mais ou menos por aí o que as pessoas estavam falando muito para baixo. Eu não acho que era o caso dele, acho que está bem pago a 17. No final das contas, eles tinham necessidades e atacaram algumas dessas necessidades ali no topo, né, na primeira e na segunda rodada. Acho que ficou faltando valor no restante desse draft. Partindo para Green Bay Packers, na segunda rodada foram de Brandon Cissé, cornerback de South Carolina. Eu acho que tá justo aqui a escolha 52 para ele. Nós do On The Clock tínhamos ele na 53, então tá completamente justo. É um cara com velocidade, com atleticismo, produção boa, muito bom no jogo terrestre, um dos melhores corners da classe no jogo terrestre. Talvez o torcedor dos Packers ficou um pouquinho chateado porque viu o Avion Terrell caindo até a 48. Aí sentiu o cheiro do Avion Terrell, que eu acho que era a escolha dos sonhos, né? E aí acabou o doce sendo tirado da boca. Mas o Brandon Cissé tá completamente justo aqui na 52. Chris McClellan na 77 é uma escolha que eu acho assim pouco cedo para o McClellan. Gosto do jogador de forma geral, mas esperava que ele fosse sair numa quarta rodada ou alguma coisa assim, mais próximo disso, mais próximo da escolha 100. Então é um jogador aí que tem capacidade para penetrar, atacar o gap, vai ser aquele three tech mesmo. Eu sou muito fã da escolha 120 do Dennis Sutton. Eu tinha o Sutton mais alto do que, inclusive, está no guia. No guia tá, acho que lá pela 90, próxima do 100 ali. E eu tinha ele até mais alto do que isso. Para mim era um jogador lá da 80. Então é um dos jogadores aí na minha board pessoal que mais caíram. Que eu acho que os Packers conseguiram um excelente valor aqui nessa escolha, na 120. Acho que ele vai ser um jogador útil para os Packers já no primeiro ano. Na quinta rodada pegaram o Yarger Burton, center de Kentucky, outro jogador que nós no On The Clock gostávamos bastante, né, mais do que a média. Era um cara que tem uma produção, uma carreira um pouco parecida com a do Logan Jones. Só que o Logan Jones saiu na segunda, aqui o Yarger Burton, né, acabou saindo na quinta rodada. O último ano dele foi bem melhor, né? Foi o melhor ano da carreira dele. E atleticamente também tica todos os boxes. Gosto muito dessa escolha do Burton. Domani Jackson, acho que é um jogador que era para sair mais ou menos por aí mesmo. Não tinha uma grande opinião sobre o Domani Jackson acima disso. E o Trace Mack, kicker na 216, eu tô super ok, cara. Foi-se o tempo que eu ficava, não pega kicker na sétima rodada. Uma coisa é se pegar na terceira, né, Caio? Uma coisa aqui, na sexta rodada, num draft desse aqui, na 216, é o melhor kicker, pega ele vai ser útil, cara. Quanto que você paga num kicker? Quanto que paga no o melhor kicker da NFL? Qual é o salário médio dele? Estamos aqui, ó, salário médio, mais bem pago, 7 milhões. Vamos colocar aqui um kicker top, vai receber aqui, ó, 5 milhões, 5,5. Cara, se você pegar um jogador aqui, top 10 da posição, meu amigo, você tá economizando aí uns 3 milhões, uns 4 milhões tranquilinho. Tá ótimo, cara, tá ótimo. A questão com o kicker às vezes esse cara vai demorar um pouquinho mais. Se tiver um pouquinho de paciência, você está economizando 4 milhões. Qual outro jogador que você economizaria 4 milhões aqui na sexta rodada? Tem algum? Qual que você tem mais confiança que você vai economizar 4 milhas? Tem algum aqui? Se tiver, já legal, vamos nessa. Mas, se você entender que ele é o melhor kicker da classe, ele for o seu kicker pelos próximos 5 anos, sua escolha foi muito, muito positiva. Qual será que vai ter um valor acima do mercado melhor, esperado? Domani Jackson ou Trace Mack? Se tivesse que apostar hoje, eu acho que eu apostaria no Trace Mack.
Encerrando a NFC Norte, tivemos o Minnesota Vikings, que na primeira rodada foi de Caleb Banks. E aí, quem acompanha há mais tempo sabe que eu sou hater dessa escolha. Acho que é uma das piores escolhas da primeira rodada, ou talvez a pior. Eu não sei que as pessoas têm uma expectativa tão alta no Caleb Banks. Ele nunca produziu, gente. Não produziu em tackle, não produziu em tackle for loss, não produziu em sec, não produziu em pressão. Ele é excelente parando o jogo terrestre, os números mostram que não é tão excelente assim. Então, assim, para ser uma escolha de 18 na primeira rodada, eu acho um pulo de fé muito grande, sabe? De esse cara vai virar. Ele ainda não virou, mas ele vai virar. Então a gente tá aqui dando esse pulo de fé que vai dar certo. Lá no final das contas ele tem o potencial, e tem mesmo, não estou negando, o potencial do Caleb Banks é muito grande. Mas de potencial o Walmart está cheio. Então eu não gosto da escolha do Caleb Banks na 18. Acho que é muito cedo para apostar nesse potencial dele. E aqui é uma escolha que eu realmente não consigo entender. Na segunda rodada, tivemos o Jake Golding, linebacker de Cincinnati. Essa é uma escolha que eu gosto bastante. Acho que é um bom jogador, excelente jogador, que talvez não veja tanto campo no primeiro ano. E essa é a questão. Acho que é um cara que tem capacidade aí para ser um linebacker titular no futuro, mas talvez em 2026 não será, porque os Vikings, acho que neste momento, tem jogadores melhores do que ele. Mas é isso, acho que pegaram valor e essa escolha eu não tenho problema nenhum com isso. Big Citrus, Dominic Orange na 82. Outra escolha que eu não gosto. Mais um defensive tackle, né? Mais um jogador nessa expectativa olha, ele pode ser muito bom. Tá vendo essa caixa misteriosa? Ele pode até ser um barco que eles têm aqui dentro. Então vamos levar a caixa misteriosa. Eu acho que os Vikings compraram muita caixa misteriosa nesse draft. Dominic Orange, para mim, não é um jogador que me apeteceria na 82. Eu acho que ele pode até ser útil parando o jogo terrestre, mas acho que para mais ou menos por aí. Não é como se ele fosse o craque parando o jogo terrestre também, tá? Então, por isso eu não gosto dessa escolha também, mais um defensive tackle aí para os Vikings. Na 97 pegaram o Caleb Tiernan, offensive tackle de Northwestern. Essa também é uma escolha que eu gosto. Acho que é um jogador que para mim aqui tinha muito valor. Achei até que ele teria saído mais cedo, né? De repente no comecinho de terceira rodada, alguma coisa nesse sentido. Então acho que é outra pick com valor aqui para o Minnesota Vikings. Jacob Thomas na 98 é outra pick que eu não gosto. A gente tinha ele mais para baixo, o The Clock tinha lá para 150. E aqui na 98 eu não consigo enxergar uma grande característica do Jacob Thomas que me faria pegá-lo numa terceira rodada. Final de terceiro, tá, beleza, mas ainda assim. Então, outra escolha que eu não gosto. E daqui para baixo, eu acho que você vai pegar um fullback na quinta rodada. Fullback na quinta rodada ou Trace Mack, ou um kicker. Fullback você vai pagar 2 milhões por ano para esse cara. A não ser que ele seja o Juszczyk, né? Ou vai pagar 1 milhão e 100, que é o mínimo quase para fullback. Então, é uma escolha que qual é o teto disso? É muito baixo, né? E Charles Demings, quinta rodada, ok. E o Demon Claiborne, acho que tira um valorzinho ali, mas não muito mais do que isso. De forma geral, draft dos Vikings, um dos piores de 2026, na minha opinião. Acho que ficaria aí no bottom 5. Até as escolhas que eu acho que eles conseguiram tirar valor, talvez eles não vão ver muito campo em 2026. Então, torcedor dos Vikings, lamento, não gostei. On The Clock não aprova esse draft aí de 2026 de vocês. E eu, particularmente, eu gosto ainda menos, tá? É isso. Fechamos por aqui. Não esqueça o seu like. Se você chegou até aqui, você tem um pedágio a pagar e é o like. Dá o like para você poder seguir viagem. Um grande abraço. Até mais. Tchau.